Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos hoje para a segunda mensagem dessa série de 5 mensagens sobre 5 portas de entrada no mal na vida de uma pessoa, a qual muitas vezes as pessoas acham que não é nada, a vida da pessoa acha que não tem nada a ver, mas o mal está entrando por ali. E a própria palavra de Deus nos orienta assim: não deixe brecha para o diabo. O diabo ele não precisa de muito na vida de uma pessoa, ele precisa somente de uma brecha para poder destruir. Nós não podemos dar brecha. E hoje, a porta de entrada para o mal que vamos falar é o ouvido. O ouvido, ele é uma porta de entrada para a nossa alma, para a nossa vida. Porque tudo aquilo que você ouve, de uma certa maneira, vai mexer com você. Estudos comprovam que a palavra que sai e entra na vida de uma pessoa, ela tem poder para mudar, né, a estrutura, coisas do tipo. Então, a pessoa tem que entender isso, colocar isso na sua vida. Você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. A própria Escritura vai dizer que a fé que tanto nós falamos, ela entra na pessoa através dos ouvidos. Está na carta de Romanos, capítulo 10, e o versículo 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela entra na vida de uma pessoa pelo ouvir. Quando ela ouve a palavra de Deus, ela dá ouvidos à palavra de Deus, ela presta atenção naquilo que ela está escutando, uma pregação, uma mensagem, e através da palavra entra dentro dela a fé, desperta dentro dela a fé, e faz essa pessoa ser abençoada, faz essa pessoa ser uma pessoa vitoriosa. Então você tem que entender que o segredo está no ouvir. Só que assim como a fé ela entra pelo ouvir, as outras coisas também vão entrar pelo ouvir na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. E aí que está o segredo, porque muitas pessoas, às vezes, elas não estão prestando atenção naquilo que elas estão ouvindo. E a palavra de Deus nos orienta que no mundo há várias vozes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, ele vai dizer, e o versículo 10, ele declara que há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Tudo aquilo que você ouve tem um significado, tem um propósito, tem um porquê, tem um porém. Por que eu estou aqui levando para você essa mensagem? Porque qual é o propósito de levar para você essa palavra? Para que você entenda que os seus ouvidos é uma porta de entrada. Então tudo tem um significado, todas as vozes, tudo aquilo que você está ouvindo nas redes sociais, nas propagandas, nas músicas, tudo tem um significado, está trazendo uma mensagem. O que você está absorvendo através dessas palavras, através daquela programação, através dos seus ouvidos, é isso que você tem que prestar atenção. A música, ela é algo poderoso, ela desperta nas pessoas sentimentos, ela desperta na pessoa prazeres. E qual é o tipo de música que você está escutando? Quais são as músicas? Tem pessoas que quando ouvem uma música, ela lembra do seu passado. Ela lembra de coisas que aconteceu, tanto boas, ela fala, essa música me lembra tal coisa. Tem outros que lembram de coisas ruins, falam assim, eu nem gosto de ouvir essa música. Mas quando entrou, a música já trouxe esse sentimento, despertou esse sentimento nela, despertou essa lembrança nela. Então é algo poderoso e é aí que o mal trabalha. É aí que o mal trabalha, porque hoje muitas músicas circular, como nós dizemos, as mensagens delas estão ali, de prostituição, de adultério, de bebedeira, de traição. E sem perceber, você está ouvindo isso. E você está enchendo a sua mente com essas coisas. Enchendo a sua cabeça com essas coisas. Às vezes você está ouvindo uma música que não diz que não tem nada a ver, mas as palavras das músicas são palavras pesadas, palavras de sedução, que fala de prostituição, que fala de traição. E isso tudo está entrando na pessoa. E sem a pessoa perceber, pensamentos começam a ser gerados através daquelas palavras, através daquilo que ela estava escutando.
As palavras, querido, ou melhor, o ouvido ele é uma porta de entrada e você tem que selecionar aquilo que você vai escutar, aquilo que você vai dar ouvidos. No livro dos Salmos, o primeiro Salmos ele vai dizer que bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque nas rodas dos escarnecedores só tem palavras chulas, palavras que não edificam, coisas que vão haver de agregar valor na fé, na vida daquela pessoa, vai somente atrapalhar a sua vida com Deus. Então, ele diz que uma pessoa que não se senta lá, não tem conversas tolas, ele é bem-aventurado, ele é uma pessoa abençoada. E você tem que se perguntar onde que você tem sentado? Qual é a roda que você tem sentado? Quais são as amizades que você tem tido? Quais são as palavras, as conversas que você tem tido através dessas amizades? Olhe, reveja. E é por isso que tem muitas coisas na sua vida que você nem queria que estivesse aí, mas está. Pensamentos, desejos, porque estão entrando através dessas palavras na sua cabeça, pelos seus ouvidos, pelo que você está dando ouvido. Muitas vezes a pessoa ela quer algo, ela quer alcançar algo, e ela está com projetos, sonhos, propósito, o coração dela está cheio de alegria, ela está cheia de fé, e ela conversa com alguém, ela fala daquilo para alguém. E às vezes as pessoas que não estão na mesma fé, não estão no mesmo espírito, vai lá e dizem palavras para elas: olha, isso aí é muito difícil, hein? Isso daí não é tão fácil assim, isso não é como você está pensando. E essa palavra entra no seu coração, entrou no ouvido dela. E através dessas palavras vem o medo. Eu quero mostrar para vocês aqui duas passagens que falam exatamente quando a pessoa ela ouve essas palavras ruins, ela presta atenção nas palavras que alguém lançou sobre ela. E a primeira passagem está na Escritura, no primeiro livro do profeta Samuel 17, e o versículo é o de número 10. Fala de quando o filisteu Golias foi desafiar os hebreus, o povo de Israel. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. O versículo 11 vai dizer que, ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Quando eles só viram, nós falamos do ver. Eles viram. E quando eles ouviram aquelas palavras de injúria, de maldições, desafios, palavras pesadas, aquilo os abateu de uma forma tão grande que fugiu o ânimo, a coragem, a força, a determinação deles foi embora. A fé deles se acabou. Nós começamos esse vídeo dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E o medo, que é o contrário da fé, a dúvida, que é o contrário da fé, vem como? Vem pelo ouvir. E ouvir as palavras do mal, palavra maligna, gera dúvida dentro da pessoa. Você tem uma promessa de Deus, você tem algo que Deus falou que vai fazer na sua vida através de você. Mas talvez nesse exato momento você não esteja crendo. Você não tenha fé suficiente para viver essa promessa. E a pergunta é: você tem prestado os seus ouvidos para qual tipo de palavras? Para a palavra de Deus ou para a palavra do homem? Pense nisso aí agora e reflita. Quando Jesus ele foi fazer um milagre para abençoar a filha de Jairo, Jairo falou: venha que a minha filha está doente. Jesus foi até ele. E Jesus chegando próximo da casa de Jairo, pessoas vieram e disseram para ele: olha, não perturbe mais o mestre, deixa ele em paz, porque a tua filha já morreu. Ela não faleceu, não deu mais tempo, chegou atrasado, acabou. Ela morreu. E Jairo se desespera. Jairo fica ali triste, angustiado, acabou-se, a esperança acabou, tudo foi por água abaixo, foi em vão o meu esforço de ir atrás de Jesus. Só que Jesus volta-se para ele e dá uma palavra para Jairo. Eu quero ler isso com você, está no Evangelho de Marcos, o capítulo 5 e o versículo de número 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quando ele ouviu aquelas palavras dos companheiros, ele até se atemorizou, o medo entrou dentro dele, mas na mesma hora Jesus olha para ele e lança essa palavra. Ó, a palavra é essa: não tenha medo, não dê ouvidos a essa palavra, não preste atenção no que ele falou, continua crendo no que eu falei para você, que eu ia ir até a sua casa e dar saúde para ela. Não temas, creia. E assim o Senhor fala para você através dessa mensagem: não temas, não fique ouvindo vozes dessas pessoas, palavras dessas pessoas, mas ouve a voz de Deus, preste atenção. Talvez você está conversando com uma pessoa que talvez ela está até sendo bem intencionada em conversar, mas qual é o significado das palavras que essa pessoa está dizendo? Preste atenção nisso. Preste atenção. Eva caiu também através das palavras. Ela emprestou os ouvidos à voz de Satanás. Não dê ouvidos à voz do diabo, querido, mas se encha da palavra de Deus. Os ouvidos são uma porta de entrada para o mal. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus contatos. Que Deus te abençoe e que você tape mais essa brecha na sua vida. E logo, logo estaremos aqui para trazer a terceira mensagem dessa série. Deus te abençoe. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!